Então, hoje, a sociedade brasileira e o governo veem o gasto público de uma forma muito diferente daquela que era vista há poucos anos atrás, como sempre gasto público era considerado algo negativo. A palavra de ordem sempre foi cortar gastos. Agora, eu avalio que nós estamos numa situação onde diversos segmentos sociais já perceberam que corte de gastos públicos resultam em menor crescimento, taxas de desemprego maiores, bem-estar social mais reduzido. E esse debate, eu diria que nós estamos vencendo e a política fiscal, portanto, tem sido uma política bastante, diria, favorável ao desenvolvimento. O gasto público, particularmente o de investimento, está bastante elevado, está nos patamares mais altos dos últimos 15 anos, e se nós contabilizarmos os gastos de investimento do setor público, englobando municípios, estados, União e estatais, hoje, em 2010, vamos atingir aproximadamente 5% do PIB com o investimento. Os gastos com transferências diretas ao setor privado, benefícios previdenciários, políticas sociais, subsídios, cresceram muito nos últimos tempos e, por incrível que pareça, o gasto que está estabilizado em relação ao PIB é o gasto da administração pública. O gasto de administração pública se mantém constante em 1% do PIB nos últimos 6 anos, 7 anos. Então, a política fiscal me parece que está bastante ajustada pelo lado dos gastos e tem contribuído com o crescimento econômico. Sobre o lado da arrecadação, nós ainda temos, o Evilávio provavelmente vai mostrar aqui uma série de dados, nós ainda temos um sistema tributário bastante regressivo, mas isto é resultado simplesmente de algo que vale para as demais políticas, é que este debate é um debate que tem sido, diria, colocado de lado na sociedade brasileira, não tem existido um enfrentamento com aqueles que querem discutir somente uma tal reforma tributária para melhorar a eficiência da arrecadação, ou aqueles que querem simplesmente reduzir a carga tributária porque dizem que a carga tributária é alta e ponto final. O que nós precisamos discutir no Brasil é a composição da carga tributária. E, nesse debate, eu avalio que nós estamos ainda muito atrasados e, portanto, as políticas nesse sentido também não têm sido políticas muito agressivas, muito pelo contrário, são muito tímidas, mas elas são o resultado do debate que existe na sociedade. E isso nós precisamos avançar. Eu acho que é um desafio para a próxima década. Temos que trazer para a pauta a discussão sobre sistema tributário progressivo. Temos que trazer para a pauta a discussão sobre a composição da carga tributária e enfrentar essa discussão que está do outro lado, que é a discussão de que simplesmente a carga tributária é alta ou que é necessário melhorar a eficiência dos mecanismos de recolhimento tributário. Sobre a política cambial, sobre o setor externo, há pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos são que nós não temos mais dívida interna dolarizada
indexadas à taxa de câmbio. Nossa dívida externa, ela inexiste, hoje ela é negativa, e nós não mais estamos submetidos a nenhuma condicionalidade do Fundo Monetário Internacional e, portanto, não temos nenhuma dívida com o fundo e, portanto, não estamos submetidos às suas condicionalidades. Diria que esses são pontos são pontos positivos da nossa política no setor externo cambial. Ou seja, não temos mais condicionalidades do FMI, não temos mais dívida externa, não temos mais dívida interna dolarizada. Há um ponto também muito importante, que é a quantidade de reservas internacionais que nós temos. Hoje, nós temos mais de 250 bilhões de reservas, e esse é um valor muito elevado em relação ao nosso passado recente. Nosso passado recente, nós tínhamos, em média, 30, 35 bilhões em reservas internacionais. Mas temos aí também um ponto extremamente negativo. Diria que o nosso saldo em transações correntes, ele é negativo e tende a piorar. Saldo em transações correntes é resultado, basicamente, da nossa balança comercial e contra a remessa de lucros e dividendos ao exterior. Nossa balança comercial continua positiva, apesar de seu saldo ter se reduzido, mas a remessa de lucros e dividendos ao exterior é avassaladora, e as causas são que a nossa taxa de câmbio é uma taxa de câmbio que favorece a remessa de lucros ao exterior, é uma taxa de câmbio valorizada, e o outro lado é que as empresas estão tendo muitos lucros no Brasil, e essas mesmas empresas têm suas matrizes no exterior tendo prejuízos. Então, o nosso saldo em transações correntes, ele continua negativo e piorando. E isso é um sinal, diria que já vermelho, onde isso pode trazer problemas para a economia brasileira num período dos próximos 2, 3, 4 anos. Nenhum país consegue crescer e se desenvolver tendo um saldo em transações correntes tal como o nosso, e em trajetória, não é só que ele seja negativo, a sua trajetória é de acentuar esses valores negativos. Então, nós, aqui, neste ponto, a política cambial reflete também o debate que existe na sociedade sobre o tema. Empresários já perceberam que um câmbio valorizado não faz bem à economia brasileira. Organizações sindicais, algumas já perceberam que isso é um tema relevante para a manutenção de empregos. E há aqueles que acham que o câmbio deve ser realmente comandado pelo fluxo de capitais, e que, se ele é valorizado hoje, amanhã ele pode ser desvalorizado, e que câmbio flutuante é para flutuar. Eu diria que o nosso câmbio flutuante, e como de outros países, a sua maior qualidade deve ser de termos um câmbio ou um regime cambial flutuante que é estável. Embora seja flutuante, ele deveria ser estável e não volátil, e particularmente volátil no sentido de se valorizar. Esse é o caso onde eu diria que nós estamos jogando o jogo no debate e temos avançado, mas ainda não temos, eu diria, grandes vitórias, tais quais aquelas que tivemos em relação à política de gastos públicos. Mas avançamos muito.